tarde! Seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no meu Instagram. O tema da nossa live de hoje vai ser os mitos e verdades sobre o suplemento TCM. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, fique aqui até o final dessa live. Inclusive, você vai ter uma oportunidade incrível no final dessa live. Tenho certeza que você vai amar. Seja muito bem-vinda! Olá, tudo bem? Olá, gente! Até mais. Olha, oi, tudo bem? Bom, vamos lá então? Essa live hoje a gente tá começando nesse horário de meio-dia, né? Me conta também, deixa eu saber se você gosta desse horário aqui de meio-dia, pra gente estar sempre fazendo live mais nesse horário, ou se você prefere mais à noite, né? Bom, pra mim o melhor horário ou é 7 horas da noite, ou é assim, esse horário de meio-dia. Então me deixa saber. Bom, essa live vai ficar gravada assim, tá? Vai ficar gravada. Então vamos lá. Eu recebi na caixinha de perguntas na semana passada, que eu abri nos stories, né, aqui do Instagram, para falar, e uma das perguntas que acabou surgindo lá foi sobre suplementação de TCM. E me pediram para falar mais sobre esse assunto. Então eu abri uma série de enquetes, né, perguntando se vocês sabiam para que servia esse suplemento, se realmente, né, esse era um suplemento mais indicado para perda de gordura, o que é que vocês achavam, né? E se você respondeu que também aí nunca ouviu falar, não sabe o que é, ficou em dúvida se serve ao certo, né? Porque muitas pessoas falaram que nem sabiam o que era, que não entendia direito para que servia, né? Então, se você também é essa pessoa que não sabe para que serve essa suplementação direito, né? Será que é realmente eficaz para perda de gordura? Saiba que você não tá sozinha, né? Na verdade, essa daí foi uma das respostas bem comuns, assim, muitas pessoas não tinham essa certeza se realmente era uma suplementação efetiva para perda de gordura. Então, eu imagino que você não tenha estudado, né, sobre isso, claro, e eu imagino também que você é a mulher que está sempre em busca de um suplemento aí que pode ajudar a potencializar a perda de gordura, fazer queimar gordura mais rápido, tô certa? Existem muitos suplementos, não é mesmo? Existem muitos suplementos sendo vendidos no mercado. Vira e mexe tem aí em tanto o mercado assim online, farmácia, né? Lojas de suplementação, enfim, são uma série de produtos que tem disponíveis hoje em dia, né? Enquanto você não tiver a clareza sobre a situação que você se encontra e como você vai conseguir sair dessa situação, né? Como você consegue aí queimar mais gordura. Se você não tem essa clareza, se você não sabe os passos necessários para você fazer isso e o principal, se você não sabe como implementar isso na sua vida, você acaba continuando sendo refém de marcas, né? Refém do vendedor da loja de suplementos que fica te indicando vários suplementos, né? Da opinião de profissionais que muitas vezes não são da área, né? E que você da sua amiga, né? E aí você vai se deixando levar por várias opiniões, por várias dicas aleatórias, né? Agora pensa aqui comigo. Quanto de dinheiro que você já não jogou fora, literalmente jogou fora, por conta de produtos que você comprou e nem sabia se era mesmo a melhor opção para você, não é mesmo? Você se torna aquela mulher que coleciona suplementos na prateleira, mas que não consegue ver o resultado no espelho. Eu tô certa? É com você que eu estou falando, né? Compra um suplemento, não usa o suplemento. E é por isso que eu trouxe hoje
esse assunto sobre suplementação. Eu trouxe para você hoje sobre os mitos e verdades sobre os suplementos mais específicos, como o TCM. Hoje a gente vai falar, existe uma variedade aí, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre esse suplemento. Já deixo aqui de cara que eu não tenho nada contra quem gosta de utilizar esse suplemento, mas você sabe quais são os mitos, as verdades por trás desse suplemento? Você sabe se é realmente o mais indicado para o seu caso? Então você vai descobrir aqui junto comigo. Para começar, TCM é uma abreviação de triglicerídeos de cadeia média. Isso que quer dizer TCM. E o que é que esse TCM, o que é essa suplementação, o que eles são, né? Bom, geralmente aí essa suplementação, ela é uma gordura feita de óleo de coco, tá? Óleo de coco, então posso suplementar com óleo de coco. Não, são duas coisas bem diferentes, tá? Mas o TCM é feito a partir do óleo de coco, ok? Na nossa dieta existem várias fontes de TCM, mas são fontes aí muito pequenininhas, então a gente consome uma quantidade muito baixa mesmo de TCM. Por quê? Porque a maioria das gorduras que você está consumindo na dieta são gorduras que a gente chama de TCL, ou seja, triglicerídeo de cadeia longa. O que significa isso? Cadeia média, cadeia longa? Nada mais é do que a questão da estrutura química que a gente fala dessa substância, entende? Então, existem sim alguns nutricionistas que indicam essa suplementação, inclusive esses profissionais, eles falam, né, que é para substituir outras gorduras na dieta. E por que esses profissionais, eles não estão errados, tá? Não tô querendo dizer isso, mas o porquê que eles acabam indicando o TCM? Bom, eles indicam para substituir outras gorduras na dieta, porque o TCM, ele não é armazenado no corpo. Portanto, né, acredita-se aí que ajuda então a acelerar mais a queima de gordura. Mas será que esse suplemento é realmente tudo isso aí que dizem? Será que ele realmente é a melhor solução para mulheres que treinam e para mulheres que querem perder gordura? Então, como eu disse para vocês, existem vários mitos e verdades sobre esse suplemento. Então, vamos lá. Primeiro ponto: causa maior saciedade. Isso aí é um mito. A suplementação de TCM, o TCM, ele não retarda o esvaziamento gástrico, que a gente chama. Em outras palavras, enquanto a maioria das gorduras é conhecida aí por manter o nosso estômago, os alimentos, né, dentro do nosso estômago por mais tempo, então, portanto, essas outras gorduras, elas ajudam, elas trazem mais essa sensação aí de saciedade, elas retardam, então elas demoram a entregar os nutrientes, né, para o nosso corpo. O TCM, ele não tem esse efeito, tá? Então, isso aí é um mito. Então, o TCM, ele não traz essa maior saciedade como outras gorduras trazem. Segundo ponto aí, rápida absorção. Isso é uma verdade. Sim, os TCMs, então a suplementação de TCM, ela vai ser rapidamente absorvida pelo seu corpo. Assim que você consome esse suplemento, o seu corpo, ele absorve de maneira muito rápida, em comparação com a maioria das outras gorduras. Terceiro ponto aí, esse suplemento de TCM, ele gera uma energia mais rápida nos exercícios. Inclusive, esse daí é um ponto, né, que se fala muito, principalmente por quem gosta de dieta cetogênica. E bom, é verdade sim, a suplementação de TCM vai gerar uma energia muito mais rápida para o seu corpo aí nos exercícios. Então, o que acontece? Vamos lá.
gorduras que a gente fala, lembra que eu falei lá no comecinho da live para você que existem os outros tipos de gordura, né? Que é o que a gente mais consome na nossa dieta, que são as gorduras de cadeia longa, né? Então essas gorduras que a gente consome na maioria das vezes na dieta, elas viajam pelo corpo através do nosso sangue. E elas viajam pelo nosso corpo para ser espalhado aí pelo nosso corpo através do sangue, só que elas estão incorporadas em umas partículas que são chamadas de quilomicrons. E elas fazem isso para fornecer, né? Então, por isso que o nosso corpo distribui gordura, né? Para quê? Para fornecer energia para o nosso corpo. A gordura ela serve também como uma fonte energética para o nosso corpo. Então ela vai aí para várias partes do nosso corpo. O problema está onde? O problema é que esse processo, então essas gorduras de cadeia longa, essas gorduras que a gente consome muito na dieta, o problema é que esse processo acaba ficando muito longo, então demora muito tempo e não são uma grande fonte de energia para o nosso músculo, entende? Então, o que acontece? Porém, quando os TCMs, então quando você consome essa suplementação de TCM, vai ser transportado no seu corpo, lá no sangue, de uma maneira muito mais rápida para o seu músculo. E alguns desses TCMs, dessas gorduras, elas são convertidas aí, o que vai acontecer? Você consumiu seus suplementos, certo? O seu corpo, ele vai converter esse TCM, essa suplementação, em substâncias que a gente chama aí de cetonas, lá no nosso fígado, certo? E essas substâncias, elas são usadas rapidamente como uma forma, sim, de combustível pelo músculo. Ok? Vamos lá para o próximo, então. Próximo ponto. Será que a suplementação de TCM causa problemas gastrointestinais? Sim, isso é uma verdade mesmo. Ao consumir essa suplementação, consumir altas doses dessa suplementação, pode gerar muito, mas muito mesmo, desconforto gastrointestinal, porque é como eu expliquei para você, né? É muito absorvido de maneira muito rápida, é uma gordura. Gorduras, no geral, já tem uma digestão muito mais demorada. Você vê, por exemplo, aqui, ó, você come aquela feijoada, não parece que você fica um tempo, né? Fica com aquela sensação da barriga muito cheia. Quando você come bacon, alimentos que são muito gordurosos, que contêm muita gordura, né? Fica esse tempo, parece mais demorado fazendo digestão. Justamente por isso, entendeu? Porque a gordura ela demora para ser digerida. E no caso da suplementação de TCM, a gente está falando de uma gordura. Então vai gerar muito desconforto gastrointestinal, tá? Principalmente porque digere rápido assim também, mas é uma gordura, tá? Então gordura tem essa tendência a causar esse desconforto quando é ingerido em altas doses. E no caso aqui da suplementação de TCM, você precisa consumir aí em altas doses. E aqui a gente já vai quebrar um outro mito. Carol, se eu consumir só um pouquinho então, causa lá desconforto gastrointestinal, principalmente durante o treino, né? Ai, Carol, então se eu consumir aí uma baixa dose, não, eu só vou tomar aí um pouquinho de TCM, né, já para dar um efeito, né? Bom, aí eu já quebrei esse mito. Sim, é mito, não é verdade. Por quê? Porque você não consegue ter esses efeitos da suplementação do TCM em baixas doses.
Isso daí é complicado, tá? Então a tolerância aí do nosso trato gastrointestinal, né, do nosso estômago, é muito baixa para esse suplemento. E para você sentir algum tipo de efeito do TCM, você precisa de uma dose um pouco maior. Então você vai consequentemente ter esse efeito colateral de um problema gastrointestinal, de um desconforto abdominal ali. Então, se você pode ingerir também apenas uma pequena dose dessa suplementação de TCM, isso acaba limitando muito o fornecimento de energia para o corpo, né? Bom, e aí temos um outro fator. Mas, Carol, tem benefício no treino, por isso que a gente consome TCM, porque vai ajudar no treino. E isso aí é um mito. Vários estudos mostram que não existe, né, esse benefício aí para o treino, tá? Então, vários estudos já foram realizados, inclusive com doses até mesmo bem altas dessa suplementação, para ver se a suplementação de TCM gerava algum tipo de resultado, algum tipo de efeito benéfico, de aumento de performance durante o treino, os estudos concluíram que não mostrava nada, não teve nenhum benefício. E inclusive, então, quando a gente fala disso, né, de performance no treino, que ele não beneficiava essa performance no treino, o que eu tô querendo dizer com isso? Que esses estudos, eles mostraram que se você tomar suplementação de TCM, isso não vai poder te ajudar a treinar mais e treinar melhor, certo? É isso que eu quero dizer quando eu falo assim, alta performance, melhorar a performance no treino, né? Treinar mais, treinar melhor. E os estudos não mostraram isso. E de verdade, o problema não é em si, né? O problema não é a suplementação de TCM, o suplemento de TCM, né? Até porque dependendo do contexto, ele até pode ser incluído, como eu falei para você, né? Numa dieta cetogênica pode ser utilizado, é uma estratégia, né? O verdadeiro problema aí é a falta de clareza em saber quais são os melhores suplementos para o seu caso específico, para o seu caso individual, para o momento que você se encontra, né? Para como que está a sua composição corporal. Então, o ideal aí para você mulher que treina, né? Tá treinando, quer reduzir gordura corporal, o ideal para o seu caso é você mapear todos os pontos da sua rotina, da sua saúde e ter estratégias aí para corrigir cada um desses pontos que estão deficientes aí, que estão travando esse seu processo de definição muscular, de perda de gordura, certo? Faz sentido o que eu tô falando? Porque ter uma perda de gordura depende de você usar os suplementos corretos, de saber encaixar na sua vida e, claro, ter uma base muito bem feita com a alimentação. E no meu acompanhamento individual, inclusive, eu faço exatamente com você esse mapeamento. Então, eu faço no meu acompanhamento nutricional com as clientes todos os pontos, quais são os pontos, então eu mapeio tudo, né? Por quê? Justamente, né, com clientes que também sofrem com esse problema de não saber quais são os melhores suplementos para tomar, como adequar a alimentação para a perda de gordura acontecer de uma forma saudável e efetiva. Então você precisa saber quais estão sendo os seus pontos deficientes para que você tenha clareza e consiga descobrir como é que você pode corrigir
ter estratégias para correção de cada um desses pontos. Então, é exatamente isso que eu falei. A partir do momento que a gente descobre quais são os fatores que estão travando a sua perda de gordura, a sua definição muscular, existem diversas maneiras de resolver essa questão, né? Então, você precisa saber qual é a melhor, qual é a que se encaixa melhor para o seu caso. E hoje o meu acompanhamento nutricional, ele é bem exclusivo, porque justamente eu gosto de dar bastante atenção para as clientes. Eu gosto de estudar o caso de cada cliente, de cada pessoa, o que é que ela vai demandar, né, de estratégias ali para aquele momento que ela está vivendo, né, como eu posso ajudá-la da melhor forma, com estratégias práticas, né, para ela conseguir colocar na rotina dela. E exatamente por isso que eu não tenho vagas aí para todo mundo no meu acompanhamento nutricional. Então, se você sente que você precisa da minha ajuda pessoal, eu quero que você envie uma mensagem no link da minha bio, tá bom?